Olha essa história que saiu dia 28 de dezembro de 2021 num site chamado Israel News. Congressista americano pede o seguinte, olha só, ó, eu vou só dar uma frase dele, depois a gente vai ver todo o contexto da história. O templo judeu, localizado no coração da cidade velha de Jerusalém, é um terreno sagrado para os judeus e pertence apenas à sua fé. Eu me oponho a qualquer esforço para limpar etnicamente o povo judeu de sua única reivindicação histórica para esta terra e templo. Quem disse isso foi um congressista, um deputado norte-americano, Paul Gosar, ok? Essa foi uma das declarações, mas ele pede que removam a mesquita de Al-Aqsa no Monte do Templo. Olha só olha só as coisas aqui. Então, eu preciso ser muito cuidadoso com as minhas palavras aqui, tá? Porque eu quero passar essa notícia para vocês, eu quero que vocês entendam uma questão contextual de tudo isso, tá? Então, vamos à explicação. Pegue a sua pipoca, pegue a sua Coca Zero e sente e ouça, tá bom? Bom, antes da gente começar, eu queria pedir o seu Ahavte nesse vídeo. Ahavte significa gostei em hebraico, isso me ajuda demais na divulgação desses vídeos. E também, se você quiser começar o seu curso de hebraico a partir de um método israelense, aqui no primeiro link da descrição estão todas as informações para você começar, tá? Bom, eu sempre falo de hebraico, eu sempre falo de Israel, eu sempre falo de muita gente que é contra Israel. Então, assim, muitos políticos e muitos países, eles falam abertamente e declaradamente contra Israel, deslegitimando, tirando a legitimação do moderno Estado de Israel. Né? E eu acho que isso não dá tanta repercussão, porque as pessoas falam tanto isso. Existem vários países que não reconhecem o Estado de Israel. A Síria faz fronteira ao norte, o Líbano faz fronteira ao norte. Israel é um Estado estabelecido do mundo. Mas o caso aqui desse congressista norte-americano Paul Gosar, ok? Ele é um franco defensor de Israel. E para ser um franco defensor de Israel, significa você comprar briga com todos aqueles que são contra Israel. Tá? Então, essa frase que eu li para você no começo resume tudo. Ele está falando assim, olha, o templo judeu, o primeiro, o segundo templo de Jerusalém, localizado no Monte do Templo, ele só disse a verdade, ele só disse a história, pertence aos judeus, tá? O problema aqui na fala desse deputado, desse congressista, é que ele pede a retirada de uma mesquita islâmica, obviamente muçulmana, aquela mesquita de Al-Aqsa, que está ali perto do o domo da rocha, ali aquela cúpula dourada, certo? Então ali ali é um lugar muçulmano. Hoje, né, ocupado pelos muçulmanos. Só que a questão é a seguinte: no início desse mês, juntamente com o feriado de Hanukkah, eu até fiz um vídeo aqui no canal. As Nações Unidas, a Assembleia Geral das Nações Unidas, aprovou a resolução de Jerusalém, que se referia a Israel como um poder ocupante. Ali, no Monte do Templo. A ONU falou isso, porque é o seguinte, vários países votaram, inclusive o Brasil se absteve do seu voto. Eu fiz um vídeo aqui no canal. Então o Brasil se absteve, os países, na verdade não é a ONU, né? São os países que votam e falaram assim, não,
o Monte do Templo não tem nenhuma referência judaica. Os judeus estão ali ocupando um terreno que é muçulmano. Você está me entendendo? Eu até dei um exemplo naquele vídeo falando assim, isso é a mesma coisa que dizer para um brasileiro, falar o seguinte, ô brasileiro, você sabia que o Pelé nunca jogou na seleção brasileira? Você sabia que o Pelé nem no Brasil nasceu? O Pelé, ele é chileno. Gente, você falar que o Monte do Templo, onde existia o primeiro e o segundo templo de Jerusalém, onde lá estão os resquícios e achados arqueológicos, você falar que o Monte do Templo não pertence aos judeus, é a mesma coisa que falar que o Pelé, ele é chileno. O Pelé nunca jogou na seleção do Brasil. É a mesma coisa. É inadmissível. É inadmissível. E o Brasil, nessa votação, se absteve do voto. Se absteve do voto, se você não sabe, né? Então, obviamente, eu fiquei muito decepcionado com a ONU, com os países que votaram, e principalmente com o meu Brasil. O meu Brasil, que deveria falar assim, não, olha, o Monte do Templo tem ligação com os judeus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso é óbvio. Mas a resolução da ONU falou que Israel está ocupando aquele local. E esse congressista, com razão, assim como estou eu agora, ficou muito nervoso. E ele disse isso, olha, falou assim, olha, o que o judeu quer é apenas a reivindicação histórica para essa terra, para Jerusalém, que é a capital de Israel, desde os tempos do rei Davi, o rei Davi da Bíblia. Aqui é a Bíblia, aqui tem várias Bíblias. O rei Davi da Bíblia. Aí a Assembleia da ONU diz que não, ali é um lugar muçulmano islâmico. Bom, então esse realmente é muito complicado, né? Não é à toa que é uma das áreas mais complicadas do mundo. É um pedacinho. Se você for a Jerusalém e você olhar o Monte do Templo lá do Monte das Oliveiras, você vai falar assim, nossa, mas é esse pedaço de terra pequenininho que está causando todo este problema entre judeus e muçulmanos? Sim, é um pedaço muito pequeno mesmo, né? Que Israel, obviamente, isso vem da história de Israel, Jerusalém, né? Só que os muçulmanos também reivindicam aquele local. Só lembrando uma coisa, tá? Só lembrando uma coisa. Jerusalém é a primeira cidade sagrada, é a cidade mais sagrada do judaísmo. No topo está Jerusalém. Ali era o templo sagrado dos judeus. Jesus, vamos dizer, o fundador do cristianismo, né? Jesus não fundou nenhuma religião, mas vamos dizer assim, você está me entendendo, né? Jesus ia lá no templo, Jesus era judeu, há 2000 anos atrás. Nem sequer existia islamismo, pessoal. Nem sequer existia islamismo. Então Jerusalém é a primeira cidade sagrada para os judeus. Para os muçulmanos é a terceira, depois de Meca e Medina, e vem Jerusalém para os muçulmanos. Então, esse congressista norte-americano falou assim, olha, a gente precisa tirar a mesquita de Al-Aqsa do Monte do Templo, porque ali é um local de direito histórico e factual dos judeus. Os judeus, vamos dizer assim, chegaram lá primeiro. Como eu disse, há 2000 anos, Jesus
Jesus e os seus contemporâneos de época já tinham o templo como o local, o centro da vida religiosa judaica. Mas, obviamente, essa declaração desse deputado aqui causou muita polêmica no mundo árabe, né? É complicado. Então, é isso, esse vídeo. Não quero me estender mais, senão vai ficar mais longo. E é isso. Então, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu ahavte. Te vejo no próximo vídeo. Fique na paz. Shalom, shalom, molehitraot. Que significa shalom, shalom e até breve.